não à toa, tem um artigo de 2018 muito bom que ele tenta entender o quanto da produtividade do brasileiro, o quanto da baixa produtividade do brasileiro está embutida no próprio trabalhador e o quanto está no entorno da economia. E ele faz isso, por exemplo, vendo o quanto de ganho de salário que o trabalhador brasileiro tem quando ele vai para os Estados Unidos. Se for muito grande, significa que grande parte está embutido no trabalhador. E ele chega na conclusão, esse artigo, que é 50%. Então 50% da baixa produtividade do trabalhador brasileiro está embutido no próprio trabalhador, muito por conta da questão de capital humano. E aí a gente vê a baixa qualidade tanto da educação básica, principalmente da educação básica, quanto do ensino superior. Porque o ensino superior brasileiro, hoje, 70 e poucos por cento, 75%, é dado pelas instituições privadas, que é a famosa Unisquina, que simplesmente dá diploma para todo mundo, não aumenta a produtividade do trabalhador, e as federais, as universidades públicas, que teoricamente deveriam ser melhores para ir formar uma elite intelectual ou pelo menos pessoas que vão trabalhar nas profissões liberais clássicas, né, como medicina, direito, engenharia, pessoas capacitadas para isso, não forma, né? Não forma, né? Se for, a prova disso é o que os inimigos públicos estão mostrando aí rodando as universidades do Brasil. A gente foi lá na Universidade de Goiás, eles foram na URGS, a gente foi na UFSC, e logo eles estão indo para a próxima. Vou começar do começo, Batista. Você gosta de estudar economia. Por que o Rolex é caro e o Cássio é barato? No fim, os dois são relógios, os dois veem a hora, os dois cumprem a função. A diferença está na escala de produção. Um prima pela qualidade absoluta, prima pelo valor, prima pela excelência, e se tem muito menos Rolex produzidos no mundo do que Cássios. Eu estava lendo um estudo sobre o Rolex. A Rolex tem uma dificuldade imensa de repor a sua mão de obra, porque eles trabalham com os velhinhos de 80 anos de idade, que são os artesãos de excelência. E para trabalhar na Rolex não basta ser um artesão, tem que ser o melhor artesão do mundo, o melhor relojoeiro do mundo. Então eles produzem muito pouco e é engraçado que o Rolex é definido como um bem de segurança para momentos de crise, para colapsos sociais, para guerras. Ele está na mesma categoria do ouro. É um bem para você se proteger, é um bem para você garantir a tua própria sobrevivência, inclusive. Precisou migrar rapidamente, às pressas. O Rolex tem essa outra dimensão para além de ser um simples relógio. Por que eu inicio com o exemplo do Rolex, Batista? Que era justamente eu entrar nessa história das universidades, a massificação. E primeiro nós precisamos definir o que é elite, que é uma confusão aqui no Brasil, uma confusão dos diabos. Hoje já é uma confusão na cidade inteira. Quando a primeira universidade do mundo foi criada, a Universidade de Bolonha, ela foi uma universidade para as elites. E é engraçado que reis e mendigos estudavam lado a lado. Quando se fala em elite nas universidades, não se está falando de elite no sentido financeiro do termo. Está se falando de elite no sentido intelectual, cultural, político, elite da sociedade. O iluminismo vai nos oferecer, e é por isso que começa a massificação no mundo inteiro, a falsa ideia da igualdade plena entre todos os humanos. E isso é uma aberração que nega a natureza humana. Existem seres humanos melhores uns do que os outros em determinadas áreas. O Neymar joga melhor futebol do que eu, ele nasceu com talento inato. Se eu treinar 50 horas por dia, se eu dobrar o dia, treinar 50 horas por dia, o Neymar vai continuar jogando melhor do que eu. Eu sou muito melhor do que ele para analisar política, para analisar economia. Se o Neymar lê 2 vezes mais do que eu leio, ele vai continuar sendo mais burro do que eu, porque é o meu talento inato. Eu tenho propensão à vida intelectual, coisa que ele não tem. Começa o primeiro grande erro aí. Nos países desenvolvidos, eles conseguiram manter uma certa dose de hierarquia, Batista. É isso que salva a educação, mesmo com a massificação. É o que você fala, por exemplo, do diferencial com os países europeus, a própria Coreia do Sul, o milagre asiático como um todo, não é só a Coreia do Sul, passa muito por isso. Essa é a hierarquização do estudo. Existem pessoas que têm a propensão a irem para a universidade e produzir conhecimento. Existem pessoas que têm a propensão apenas de adquirir uma habilidade técnica e trabalhar. Você mencionava o exemplo da Alemanha. É curioso, a Alemanha tem a maior taxa de analfabetismo da OCDE inteira. Curiosamente, é o país mais produtivo.
Porque os alemães enfiaram na cabeça há muito tempo atrás que não necessariamente a pessoa tem que se educar para ser um excelente trabalhador. Às vezes o cara só precisa apertar os botões certos e ele vai receber um pagamento digno por apertar os botões certos, ele vai conseguir estruturar a família dele, ele vai conseguir comer bem, viver bem e ter uma vida decente. Então, eles não transformaram conhecimento e educação em símbolo de status. O Lula sempre deixa isso muito claro em todos os discursos dele, desde antes de chegar na prefeitura, na presidência, perdão, que para ele educação e status se confundem. Ele já acha o máximo que ele foi o cara da família que mais estudou porque ele tem um diploma lá do ensino técnico do Senai. E veja, aquele diploma de ensino técnico do Senai organizou a vida dele. Ele casou, ele constituiu família, ele comprou a casa própria, ele comprou carro próprio, tudo isso sendo um trabalhador. Não era sendo empresário, não era sendo intelectual acadêmico, não é arrumando um diploma de ensino superior. Foi sendo metalúrgico. Um salário de metalúrgico hoje, Batista, você é de Joinville. Setor de metalurgia em Joinville é forte. O cara não entra ganhando menos que 5, 6 mil por mês. E isso no Brasil é um puta de um salário. Mas criou-se essa coisa, e o Lula é um dos grandes incentivadores desse curso, que o diploma de ensino superior ele não é um critério de qualificação intelectual. Ele é um certificado de mudança de estado social. A partir do momento que você tem um diploma de engenharia, de direito, de qualquer coisa, você mudou de classe. E o que se viu no Brasil nos últimos 20 anos é o exato oposto. É o engenheiro que é motorista de Uber. É o advogado que é motorista de Uber, que vai cuidar de funções extremamente qualificadas. Então, foi um erro grosseiro do Brasil no investimento na educação, e não é só no superior que nós jogamos dinheiro fora, nós jogamos dinheiro fora em tudo. Aí tem outros problemas de caráter estrutural. Para mim, o principal deles, volto a insistir, é a deshierarquização da sociedade. Nós estamos tratando esse negócio, e aí combinou com uma visão burra do capitalismo moderno, que acreditar é uma relação de clientela transplantada para áreas como educação, saúde. É a ideia do pai que acha que eu pago os meus impostos, a escola é minha empregada, é a babá do meu filho. Eu sou de um tempo, Batista, que se o professor chamasse na escola porque eu fiz alguma coisa errada, porque eu baguncei a aula, porque eu desrespeitei ele, porque eu briguei com um colega, minha mãe ia me dar uma surra. Hoje, se um professor chama o pai na escola, o pai vai lá bater no professor. Que onde já se viu ele tá cobrando o anjinho dele? Onde ele já se viu dizer que o anjinho está fazendo algo de errado? Aí não tem ambiente que entregue produtividade, não tem ambiente de ensino, de aprendizagem, não tem nada. O ambiente de ensino-aprendizagem é hierárquico, é essencialmente hierárquico. Um ensina, o outro aprende. No Brasil isso foi pro seco. Essas ideias desconstrucionistas, imbecis da esquerda, de que nós construímos o conhecimento juntos. Que conhecimento aquela cabeludinha, a E-Girl que ajudou a espancar o Bétega, claros traços de doença mental, psicológica, tem a construir junto aonde quer que seja, ainda mais numa universidade. O máximo que aquilo ali constrói é conhecimento sobre doenças mentais.